Em um distante vilarejo rodeado por colinas, vivia um sábio chamado Judá. Era um homem conhecido pela sua sabedoria e compaixão, sempre buscando justiça e paz para o povo. Judá orientava os moradores do vilarejo em suas dúvidas e conflitos, trazendo sempre palavras de consolo e discernimento. Ele era respeitado por sua bondade. As pessoas o consideravam um exemplo de virtude e retidão. Certo dia, algo incomum aconteceu. Os moradores do vilarejo ficaram agitados com a notícia de que uma mulher chamada Miriam, ela havia sido flagrada em um ato de adultério, quebrando uma das leis mais sagradas da comunidade. Isso era visto como uma grande transgressão, e os anciãos decidiram que Miriam, ela deveria ser punida severamente. O costume dizia que, em casos de tal gravidade, a punição deveria ser o apedrejamento. E assim, com pedras nas mãos, os anciãos e moradores, eles se dirigiram ao centro do vilarejo, onde Miriam foi levada para enfrentar seu destino. Seu rosto estava marcado pelo medo e pela vergonha, e seus olhos não se levantavam do chão. A multidão crescia, e as vozes se elevavam em condenação. Murmúrios de desdém e palavras de desprezo ecoavam, tornando o ambiente pesado e ameaçador. Porém, no meio da multidão, alguém gritou: "Chamem o sábio Judá, que ele seja o juiz e nos guie no cumprimento da justiça." A multidão concordou e logo enviaram um mensageiro à casa de Judá. Ao ser informado, Judá rapidamente se dirigiu ao centro do vilarejo. Chegando lá, viu Miriam, tremendo de medo, cercada por uma multidão de rostos enfurecidos. Judá percebeu o olhar duro de seus vizinhos, cada um segurando uma pedra e aguardando apenas uma palavra, sua, para começarem o apedrejamento. Um dos anciãos se aproximou. Ele lhe disse em voz alta, para que todos ouvissem: "Sábio Judá, esta mulher foi pega em pecado e sabemos o que a lei ordena para um ato como o dela. Diga-nos, devemos cumprir a sentença?" Judá olhou para Miriam, em seguida olhou para a multidão, e seus olhos refletiam serenidade e compaixão. Ele sabia que, por mais que as pessoas buscassem a justiça, elas muitas vezes a confundiam com o desejo de vingança. Respirou fundo, refletindo por um instante, e então ergueu sua voz para que todos o escutassem. "Entendo que desejam fazer justiça, e a justiça deve ser feita, mas antes de tomarem qualquer ação, quero lhes propor uma condição." Os olhares curiosos e surpresos dos anciãos e dos moradores fixaram-se em Judá. Ele se abaixou, pegou uma pequena pedra do chão e a ergueu diante deles. Quem nunca tiver cometido um erro, quem nunca tiver se desviado do caminho da retidão, seja o primeiro a lançar esta pedra. E somente depois desse primeiro gesto os demais poderão seguir. Um silêncio desconfortável desceu sobre a multidão. As palavras de Judá ressoaram nos corações. Foi como uma chama que ilumina os cantos sombrios de suas próprias consciências. As pessoas começaram a refletir sobre suas próprias vidas e erros, lembranças de falhas. Elas recordaram deslizes e arrependimentos que vieram à mente de cada um, e o peso de suas próprias faltas tornou a decisão de julgar a vida de Miriam ainda mais difícil. O primeiro a baixar a pedra foi um dos anciãos. Em seguida, um jovem soltou a pedra que segurava com força, recordando-se de um incidente de sua juventude. Ele lembrou quando mentiu para proteger-se de uma punição. Aos poucos, um a um, todos os moradores foram deixando suas pedras no chão e se afastando em silêncio. Cada qual carregando consigo o peso das próprias falhas, restaram apenas Judá e Miriam,
Ela olhava para o chão, envergonhada e temerosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Ela estava aliviada por ainda estar viva. O sábio aproximou-se dela com um olhar gentil e falou: Miriam, onde estão aqueles que te acusavam? Não restou ninguém para te condenar. Miriam levantou os olhos, ainda umedecidos de lágrimas, e com uma voz suave e trêmula, respondeu: Ninguém, Senhor, todos se foram. Judá sorriu e, com um tom compassivo, ele disse: Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que esta experiência sirva como um lembrete para você seguir um caminho de paz e retidão. Com essas palavras, Miriam se afastou, profundamente grata pela compaixão do sábio e por ter sido perdoada. Ela sentiu em seu coração uma transformação, um desejo sincero de recomeçar. Ela desejava viver uma vida de humildade e bondade. Após esse dia, a praça onde tudo aconteceu ficou conhecida como a Praça do Perdão. As pedras que foram deixadas no chão. Elas foram reunidas e dispostas ao redor da praça como um memorial, para que todos se lembrassem daquele momento de compaixão e sabedoria. As pedras eram um lembrete. Eram lembranças de que, antes de julgar e condenar, cada um deveria refletir sobre os próprios erros e buscar o perdão em vez de punição. Miriam, por sua vez, tornou-se uma pessoa transformada. Ela dedicou sua vida ao serviço da comunidade, ajudando os necessitados e aconselhando os mais jovens. Muitos vinham ouvir suas palavras, pois sabiam que a experiência lhe havia concedido uma nova sabedoria, e suas ações de bondade logo ganharam reconhecimento em toda a vila. Assim, a história do sábio Judá e de Miriam foi passada. Ela foi passada de geração em geração, ensinando que a verdadeira justiça deve sempre andar de mãos dadas com a misericórdia. O vilarejo, desde então, passou a ser um lugar onde o perdão era cultivado e a bondade era o valor mais celebrado. E todos aprenderam que a verdadeira grandeza não está na pureza inflexível, mas na humildade e na compreensão das falhas de cada ser humano. As pedras deixadas na Praça do Perdão continuaram lá por muitos anos, testemunhas silenciosas de um ensinamento. Ensinavam que jamais seria esquecido. O amor e a compaixão têm o poder de transformar e restaurar, pois a justiça sem misericórdia se torna fria, mas a misericórdia torna a justiça completa. Moral da história: a verdadeira justiça só é completa quando acompanhada de compaixão e perdão. Caso essa mensagem tenha tocado seu coração de alguma maneira, por favor compartilhe com os amigos e inscreva-se em nosso canal. Deixe nos comentários suas experiências, algo que tenha deixado uma marca em sua vida até o momento. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.